Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre introdução à química orgânica. A química orgânica é mais um ramo da química, como temos a química geral e a fisicoquímica. Mas quais seriam as aplicações da química orgânica? Os compostos orgânicos são utilizados na indústria petroquímica, que é aquela indústria derivada do petróleo. Através do petróleo pode ser feito tecidos sintéticos, combustíveis, tintas, o gás de cozinha, os plásticos, a borracha sintética. Todos esses produtos derivam do petróleo. O petróleo é um composto orgânico, é um hidrocarboneto, é formado por carbono e hidrogênio. Também utiliza-se os compostos orgânicos na indústria farmacêutica, na síntese de medicamentos. Também utilizada em bebidas, o álcool é um composto orgânico. Também tem a química dos alimentos e a bioquímica. A bioquímica é a química dos seres vivos, certo? A parte orgânica da bioquímica temos as proteínas, os lipídios, os carboidratos, as vitaminas, os ácidos nucleicos, tudo isso são compostos orgânicos. Mas os compostos orgânicos eles são utilizados desde as civilizações antigas, desde os primórdios. Egípcios, os romanos, os fenícios, eles utilizavam de produtos tanto vegetal como animal para produzir como corantes, eles produziam corantes para dar cor aos alimentos. Também produziam sabão a partir da gordura vegetal e também produziam bebidas. Mas da onde vem o termo compostos orgânicos? Em 1770, a primeira vez que utilizou esse termo compostos orgânicos foi Bergman, para distinguir entre compostos orgânicos e inorgânicos, onde ele dizia o seguinte, que os compostos orgânicos é aqueles derivados de organismos vivos e os compostos inorgânicos são os minerais. Então, continuou com essa distinção durante muito tempo. Um cientista chamado Lavoisier, ele estava investigando os compostos, ele trabalhava com a combustão, ele investigava a combustão e percebeu que ao queimar os compostos orgânicos, eles liberavam, quando a combustão era completa, liberavam dióxido de carbono e água. Então percebeu que a constituição dos compostos orgânicos era principalmente de carbono, juntamente com outros elementos químicos como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, mas ele vinha estudando isso e percebeu que não conseguia sintetizar esses compostos químicos no laboratório. Os compostos inorgânicos eram fáceis de sintetizar, mas ninguém conseguia sintetizar os compostos orgânicos. Então, em 1807, criaram uma teoria para isso. Berzelius criou uma teoria, o porquê que não conseguia sintetizar esses compostos orgânicos. Ele falou que não conseguiam produzir esses compostos orgânicos, pois os compostos orgânicos eles precisavam de uma força vital, como se fosse uma vida. Então ela deriva dos compostos dos seres vivos, porque eles têm uma vida. Então, por isso que não conseguiam produzir esses compostos orgânicos no laboratório, certo? Essa teoria foi chamada de força vital ou vitalismo. O que é que aconteceu? Isso fez com que os cientistas eles parassem de investigar os compostos orgânicos, já que, segundo a teoria de Berzelius, precisaria de uma vida, de uma força vital que eles não conseguiriam reproduzir. Então, em 1828, um cientista chamado Wöhler, ele estava lá em seu laboratório pesquisando um composto, o
composto isômero que ele estava trabalhando, ele pegou o cianato de amônio e esquentou. Quando ele fez isso, ele produziu um novo composto. Não era o composto que ele desejava. Quando ele foi investigar que composto seria esse, ele percebeu que era a ureia. Ureia é um dos componentes da urina. Então ele conseguiu, em laboratório, de uma substância inorgânica, ele conseguiu produzir uma substância orgânica, tá? Então ele derrubou a teoria do vitalismo, a teoria da força vital. Então ele provou que era possível, em laboratório, através de um composto inorgânico, formar um composto orgânico, abrindo assim as portas para o estudo da química orgânica. Então, em 1857, dois cientistas, independentemente, cada um em sua região, estudando os compostos orgânicos, chegaram à mesma denominação, onde o carbono ele fazia 4 ligações químicas. Ele era tetravalente, tá? Cada um publicou o seu artigo. Os cientistas se chamavam Kekulé e Cooper. Cooper deu também uma outra contribuição para a química, onde ele, em seu artigo, ao representar as ligações químicas entre dois átomos, ele representava por um traço, certo? Até hoje, quando vamos escrever a estrutura das moléculas, certo? Nós colocamos um traço para representar a ligação entre um átomo e outro. Essa foi a contribuição também de Cooper. Mas quem mais se aprofundou em relação aos compostos orgânicos foi August Kekulé. Então, ao estudar os compostos orgânicos, ele constituiu um postulado, onde tem 3 postulados que é chamados postulados de Kekulé. Primeiro, as observações. O composto, o carbono, na verdade, o átomo de carbono, ele é um átomo tetravalente. O que quer dizer isso? O carbono ele pode fazer 4 ligações químicas, tá? Ele é da família 4A, antiga 4A, certo? Ele tem 4 elétrons na última camada e ele vai fazer 4 ligações químicas. Ó, a representação, lembra a representação de um tracinho, que é a ligação? Então, 1, 2, 3, 4 ligações químicas. Segundo o postulado de Kekulé, as valências do carbono, elas se equivalem. Ou seja, elas são equivalentes, elas são iguais. Ou seja, vamos ver aqui a estrutura. Aqui tem o carbono, aqui vamos dizer que seja um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. E esse aqui um outro elemento. Vamos colocar cloro, ok? Então, o cloro ele pode estar aqui em cima, na direita, aqui embaixo ou na esquerda. Qualquer um desses lugares ele poderia estar. Então, isso aqui é o mesmo composto químico. Se as valências elas não fossem equivalentes, elas não fossem iguais, cada um dessa estrutura seria um composto diferente. Mas como elas se equivalem, tanto faz se o carbono diferente, o átomo diferente, na verdade, está aqui, está do outro lado, está embaixo, está do lado direito, do lado esquerdo. Não importa como elas se equivalem, quer dizer que aonde ele estiver esse átomo diferente, ele vai ser o mesmo composto químico. O terceiro postulado de Kekulé diz a respeito do carbono, dele ter a capacidade de formar cadeias, grandes cadeias, certo? É o encadeamento. Então, aqui tem os átomos de carbono, eles estão ligados formando cadeias carbônicas, tá? Aqui é uma cadeia aberta, aqui uma cadeia fechada.
Alguns elementos eles têm essa propriedade de formar cadeias, mas só o elemento carbono ele consegue formar cadeias enormes com muitos átomos de carbono. Ok? Kekulé ele estudou muito os compostos de carbono. Ele fez os postulados, as observações em relação ao elemento. Então, quando ele estava escrevendo o seu livro, ele muito agitado, pensativo, ele acabou cochilando. Ele começou a ter um sonho, onde os átomos de carbono eles dançavam, e sim aparecia uma cobra que ela mordia a própria cauda, dando a ideia da estrutura do anel benzênico. Não conheciam, na verdade, a sua estrutura. Só sabiam que era composto por 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, Faraday descobriu isso, que era composto por 6 carbonos e 6 hidrogênios. Mas se fosse o composto teria 6 carbonos e 6 hidrogênios, ele não conseguia se adequar à teoria estrutural feita por Kekulé. Então eles não conheciam a estrutura do benzeno, só sabia a sua constituição. Até que, através de um sonho, Kekulé ele trouxe a ideia dessa forma de anel do benzeno, da molécula de benzeno, tá? Então, aí foram investigar e depois perceberam que teria mesmo essa estrutura. A definição. O que seria a química orgânica? A química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. São os compostos que têm o carbono como principal elemento. Então, aqui a gente vê a diferença entre a química orgânica e a química inorgânica. Então, quer dizer que todos os compostos que têm carbono, eles são compostos orgânicos? Não, tem exceções, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, como o metano, os compostos orgânicos como o metano, o etano, o ácido acético, que é o componente do vinagre, o etanol, o álcool, a acetona, o clorofórmio. Todos eles são compostos orgânicos. E agora os compostos inorgânicos, que têm carbono, como um exemplo do dióxido de carbono, monóxido de carbono, carbonato de cálcio, ácido carbônico, ácido cianídrico e o grafite. Então, esses são compostos inorgânicos que também têm carbono em sua constituição. Qual a diferença? É o seguinte, ao analisar as propriedades desses compostos inorgânicos, eles perceberam que as propriedades desses compostos se assemelhavam mais aos compostos inorgânicos do que os compostos orgânicos. Por isso que eles são colocados como compostos inorgânicos, tá? Os compostos orgânicos são geralmente cadeias formadas por carbono e hidrogênio, tá? Vamos só aprofundar um pouco mais sobre o elemento carbono. Aqui está a tabela periódica, tá? É onde se encontram os elementos químicos, cada um em sua família, os períodos, o peso molecular, o símbolo de cada um. E agora a gente vai observar o elemento carbono. O elemento carbono ele está na família 14, ou chamada antigamente de família 4A. Então vamos para a constituição dele, as características. Nome, carbono, símbolo C, número atômico 6, certo? O que é o número atômico? É o número de prótons, é a identidade do átomo. Peso atômico 12 e a distribuição eletrônica do carbono. Como ele tem 6 elétrons, vai ficar 1s2, 2s2, 2p2, ok? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem na camada 1, na camada K, 2 elétrons,
Já na camada 2, que é a camada L, 4 elétrons, tá? Por isso que ele está na família 4A. Ele tem 4 elétrons na última camada, chamada de camada de valência, ok? A gente pode também ver alguns outros elementos, que assim como na química orgânica, que é constituída por carbono, também tem outros elementos que fazem parte, como o hidrogênio, aqui ó, o hidrogênio, ele faz uma ligação química. Tem também o oxigênio ele faz 2 ligações químicas. O nitrogênio ele faz 3 ligações químicas. Então, ó, em ordem, se a gente for colocar em ordem, só para vocês terem noção das ligações que cada elemento faz. O hidrogênio ele vai fazer uma ligação química. O oxigênio ele faz 2 ligações químicas. O nitrogênio ele faz 3 ligações químicas. E o carbono ele faz 4 ligações químicas. Ok? A aula acaba por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Antes disso, dê um like, comentem, tirem suas dúvidas, ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.